Graça e paz. Vamos continuar falando a respeito, né, do emocional, que o emocional na nossa vida manda muito, né? Dependendo das emoções, você pode ser uma pessoa bem espiritual ou não. E também as suas emoções, ela comanda também, ela pode trazer, mexer com o seu corpo, né? Trazendo bem-estar ou mal-estar, né? Trazendo enfermidades e outras coisas. Então a vida emocional, ela é muito importante. As emoções, elas mandam muito no estilo de vida que nós vivemos, como que nós somos, no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Por isso a gente está falando tanto, né, de emoções, porque às vezes quando nós somos, por exemplo, imaturos, a pessoa que é imatura, ela é uma pessoa insensível, ela não tem empatia, ela não se envolve com o problema do outro, ela é indiferente às coisas, porque às vezes ela já passou por algum trauma, alguma ferida, alguma decepção, alguma frustração, e ela não conseguiu se reinventar, ela não conseguiu continuar a vida a partir dali. Então a mente dela vai criar um mecanismo de defesa que é ser indiferente. Eu não me envolvo com nada. Geralmente essas pessoas que são imaturas, elas não gostam de se envolver porque elas têm medo de se machucar. Isso é algo inconsciente da pessoa. Por exemplo, os discípulos de Jesus, eles eram imaturos. Por quê? Eles criaram uma situação, por exemplo, todo romano não presta. Mas Jesus mostrou, né? Igual o centurião romano, que teve uma fé, que o próprio Jesus falou, né? Que nem Israel tinha visto tanta fé como daquele centurião romano. Os próprios samaritanos, eles não comunicavam, eles não falavam, eles eram indiferentes ao samaritano. Eles preferiam dar volta do que passar numa cidade samaritana. Nós vemos que há um texto na palavra que João, né, e Tiago, eles falam com Jesus assim, manda fogo do céu para consumir, né, o samaritano. E Jesus fala assim, vocês não sabem de que espírito são. Então Jesus ele foi mostrando que nem todo mundo é igual. Não é porque era um samaritano que todo samaritano não prestava. Jesus ele parou ali no poço de Jacó para conversar com a mulher samaritana, e aquela mulher, ela levou praticamente a cidade inteira a aceitar Jesus Cristo como Salvador, coisa que os discípulos tinham ido na cidade e nem tinham falado de Jesus, né? Eles foram comprar comida e nem falaram de Jesus. Então, eles pensavam assim, todo fariseu não presta, todo fariseu. Então, eles pegavam todo mundo e colocavam. Aí a gente veio, né, o fariseu José de Arimateia, o fariseu, Nicodemos, tantos outros como Jairo, e que Jesus foi mostrando para eles que nem todo mundo é igual. A gente não pode rotular as pessoas por causa de cidadania. Fulano não presta porque é dessa região tal. Então isso aí Jesus falou, não, jogou isso por terra. Por quê? Porque Jesus precisava trabalhar no emocional deles, e já foi o que Jesus fez. Por quê? Porque depois eles iriam pregar, eles teriam a missão de pregar em Samaria. Eles teriam a missão, né, de levar a palavra até os confins da terra. Então eles tinham que acabar com esse preconceito. Então às vezes nós criamos conceitos e preconceitos por imaturidade. E nós precisamos vencer isso na nossa vida. E já a pessoa que ela é madura, ela já é sensível. O que é ser sensível? É aquela pessoa que é empática, ela tem empatia, ela não se envolve no problema do outro, mas ela se identifica com o problema do outro e ela ajuda a pessoa. Ela ajuda aquela pessoa ali, ela não tem medo de ajudar, de se arriscar, porque ela é madura emocionalmente. E falando de maturidade, de tudo isso, a pessoa madura, ela tem facilidade de se colocar no problema, se colocar no lugar do outro, né? O imaturo não, o imaturo ele não se coloca. Imagina um judeu se colocando no lugar do samaritano, de jeito nenhum. Para ele o samaritano não valia nada, no lugar de um gentio, nós gentio não vale nada. Publicano para eles não valia nada.
Aí temos lá Mateus, que era publicano, e se torna o que? Um discípulo de Jesus. Então Jesus, ele estava trabalhando na vida emocional dos discípulos. Lendo assim a palavra, a gente parece que a gente não enxerga isso. Mas quando você vai um pouquinho mais a fundo, você vai ver que ele estava trabalhando no emocional deles. Né? Pedro e Mateus, era uma rivalidade, porque um era publicano, o outro odiava publicano, porque não era a favor de pagar o imposto para Roma. Pedro não era a favor, Mateus já cobrava o imposto, mas Jesus juntou os dois. Então é isso aí. Isso é ter maturidade. É aceitar o outro, é entender o outro, é se colocar muitas vezes no lugar do outro. E resiliente, que é, né, o que a gente vai falar um pouquinho hoje. A pessoa resiliente tem um conceito na física muito interessante. Fala assim que ser resiliente é a propriedade que alguns corpos apresentam de voltar à forma original após terem sido submetidos a uma deformidade. Então, ser resiliente é passar por uma situação e voltar à sua forma original. É a capacidade de se reinventar, é a capacidade de recomeçar, mesmo depois de uma tribulação, mesmo depois de uma perda, mesmo depois de algo que tenha acontecido que o marcou, mas ele continuou. Ele voltou para a forma original. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de algo, por exemplo, a mola. A mola ela é flexível. Você pode esticar ela, quando você soltar, ela vai voltar para o estado original dela. Então, ela é resiliente. Ela pode passar por essa transformação, ela pode ser submetida a essa deformidade, mas quando você solta, ela volta para a sua forma normal. E Jesus ele falou sobre isso. Quando ele fala aqui em Mateus 9, deixa eu ler para você, Mateus 9, 16. Vou ler o 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas se deita vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Porque o odre novo, ele é resiliente. Porque quando se coloca um vinho novo, e esse odre é novo, o vinho novo ele ainda está em estado de fermentação. Então ele ainda vai fermentar um pouco. Então o odre vai ter que, ele vai inchar, né? Mas ele não vai arrebentar. Ele não vai ter trinca, porque ele é novo. Ele vai voltar de novo para sua forma. Então, a palavra de Deus, o Senhor está falando, nós precisamos ser resilientes, nós precisamos recomeçar. O odre velho, o odre era feito de couro, e nós entendemos que o couro ele precisa ser tratado. Se você tem uma peça de couro, que seja uma bota, que seja um casaco, que seja um sofá, seja alguma coisa de couro, se você não tratar ele vai trincar. Ele vai trincar com o tempo, porque ele vai ficar ressecado, né? Ele vai ficar ressecado. Então ele precisa ser tratado. Então o que o Senhor está dizendo aqui para nós? Que o couro ele precisa de hidratação. E nós precisamos de renovo. Senão ficamos envelhecidos e ficamos o quê? Sem flexibilidade. Então, a maturidade emocional é aquele que recebe o óleo de Deus e é trabalhado. Quando você se deixa trabalhar. Então, o odre preparado para receber o vinho novo aqui, que nesse caso aqui ele está falando do Espírito Santo. Então, nós temos que estar o quê? Sempre deixando ser tratado por Deus. Porque o couro ele precisa de tratamento. Senão ele vai enrijecer, ele vai ressecar e vai perder todo o vinho. Ou seja, vai perder toda a unção. Tudo aquilo que Deus fez na vida da pessoa, a pessoa vai perder. Por quê? Porque ela não se deixa ser tratada. Então, como odres, nós precisamos ser tratados para podermos reter o vinho novo, para podermos reter a unção de Deus na nossa vida. Nós precisamos que o Espírito Santo trabalhe em nós o tempo inteiro, para que essa unção de Deus, ela permaneça na nossa vida. Porque senão, se nós não permitirmos Deus trabalhar em nós, se nós não seguirmos a orientação do Espírito Santo, vamos nos tornar esse odre ressecado, que vai perder a unção. Com o tempo, vai perder tudo. A unção vai ser derramada e vai se perder as duas coisas. A unção e o odre. Imagina. Então, isso aí, Jesus está falando o quê? Ele está nos ensinando sobre ser resiliente.
né? Sobre suportar a provação, voltar para o estado original. Suportar, né? Ser o vinho novo, que é o Espírito Santo, que vai trabalhar em nós, ou seja, essa fermentação é ele dilatando dentro de nós, é ele trabalhando em nós, para que nós possamos reter esse vinho novo. Então isso é resiliência. E nós precisamos também, né, de renovo, para ficarmos sempre, sermos resilientes e nos reinventarmos independente da situação, das coisas que nós passamos. Então nós podemos ver várias pessoas que foram resilientes. Por exemplo, Noemi, ela foi resiliente, porque ela teve a perda do marido, dos 2 filhos, mas ela levantou, né? Ela não ficou lá chorando lá em Moabe. Ela volta para Belém, só que ela voltou também amargurada, porque ela fala assim: não me chame mais Noemi, mas Mara, né? Porque o Senhor, ou seja, uma visão diferente. Mas ela recomeçou, ela não ficou sentada no lugar do luto, ela voltou, então ela foi resiliente. Mas existe algo que nós precisamos ser, além de resiliente, é antifrágil. Antifrágil é um novo conceito que surgiu para aprimorar a nossa visão do que é ser resiliente. Aí vai além de ser resiliente. O resiliente, ele passa pela situação e volta a ser o que ele era. Ele não fica amargurado, ele não fica triste, ele não fica sentado ali chorando. Desculpa, né? Não fica amargurado, porque a Noemi ficou amargurada, né? Mas ela continuou caminhando, ela não parou no meio do caminho. Mas, outra coisa de uma pessoa que, por exemplo, Jonas. Nós vemos Jonas, ele foi uma pessoa resiliente, por quê? Porque Israel tinha sofrido na mão dos assírios. E os assírios, eles eram assim... No passado, o povo era muito cruel. Apesar que hoje também é muito cruel, mas era muita crueldade que os assírios faziam, né? Israel já tinha passado por muita violência dos assírios. Os assírios, eles pegavam a mulher grávida, abriam ali o ventre da mulher, tirava a criança, matava a criança e a mulher, né? Não, parecido com o terrorismo de hoje, né? Que o Hamas andou fazendo também lá em Israel. Então, o que acontece? Ele, então, quando Deus fala com ele que é para pregar em Nínive, ele, mas de jeito nenhum. Ele continuou a vida dele. Ele tudo que os assírios fez, beleza. Ele continuou, ele não ficou parado no tempo por causa daquilo. Mas quando Deus fala para ele pregar para os assírios, ele foge e vai para outro lado. Ele foge, né, para outro canto. Então nós entendemos o seguinte: ele foi resiliente por quê? Porque ele passou por aquilo, mas ele não ficou naquele lugar de sofrimento e de dor. Mas ele também não foi nada, ele não foi o antifrágil, porque o antifrágil é aquele que se torna melhor quando passa pela prova. O antifrágil é aquele que aprende com os erros. Então ele aprende com os erros. E Jonas não. Jonas ele ficou, né, magoado, amargurado. Ele não acreditava em nenhum assírio. Ele queria mais era que Deus enviasse fogo do céu e destruísse todos os assírios. Então ele não aprendeu, né? Ele não tinha aquela maturidade suficiente para entender isso. Mas ele foi uma pessoa resiliente, porque depois que Deus trabalhou nele, né, precisava ser trabalhado também. Nem todo assírio era igual. Os assírios da época de Jonas, eles se renderam, eles se converteram ao Senhor, eles se humilharam, eles jejuaram, eles pediram perdão, eles reconheceram seus erros. Jonas não. Jonas queria mais que a cidade fosse toda exterminada. Apesar que depois, né, de algum tempo, os assírios foram realmente destruídos, porque aquela geração passou e a outra geração não seguiu o exemplo dessa geração que se arrependeu, que se humilhou diante de Deus. Outra coisa que eu quero falar aqui é essa questão do antifrágil. O antifrágil é quando você volta a ser uma pessoa melhor. Você passa por tudo que tinha que passar e você volta a ser uma pessoa melhor do que você era. Você aprende com os seus erros. Outro exemplo, Ruth.
Ruth, a Noemi foi até resiliente, porque ela continuou a vida dela. Ela não parou ali porque o marido morreu, porque os filhos morreram. Mas a Ruth foi antifrágil. Porque a Ruth, ela perdeu o esposo, né? Ela foi para um país diferente, que ela é uma cultura diferente, ela recomeçou, se reinventou e ela viveu uma nova estação. Porque ela se casa, ela se torna uma pessoa importante, ela entra até na genealogia de Jesus. Então ela foi uma antifrágil, ela se reinventou e ela aprendeu com seus erros, ela aprendeu que tudo novamente, né, que aqueles deuses ali moabitas não eram deuses, ela se converte ao Deus verdadeiro. Então ela foi uma pessoa antifrágil. Outra pessoa que eu vejo que foi antifrágil é José. Porque José, quando a gente começa a história de José, a gente vê que o José era um pouco imaturo, né? Ele ficava levando fofoca lá pro pai, falando mal dos irmãos com o pai. Então ele era um jovem que Deus precisava trabalhar nele, maturidade. Mas ele foi resiliente, ele foi antifrágil. Por quê? Porque ele não ficou ali só pensando, ai, meus irmãos fizeram isso comigo, ai, meus irmãos é isso, meus irmãos é aquilo. Não. Eu creio que em todo tempo ele ficava lembrando dos sonhos que Deus tinha dado para ele. E ele foi seguindo a vida dele. E o dia que ele se encontra com os irmãos, e que os irmãos, ele faz toda a prova, e quando ele se revela para os irmãos, ele fala, olha, quem me mandou para cá foi o Senhor. Ele entendeu que era o Senhor que estava trabalhando nele, para aquele momento, para que ele pudesse chegar a ser um governador do Egito. Então Deus precisava trabalhar nele, Deus trabalhou nele, ele passou pela pressão de ser um escravo, a pressão de ser um preso que nem tinha culpa, inocente, mas na cadeia. Ele passou pela pressão, né, de falar dos sonhos lá, interpretar o sonho do padeiro, do copeiro, e depois o copeiro se esquece dele, mas lembra na hora certa. Então ele entendeu que tudo foi o tratamento de Deus na vida dele para ele chegar onde ele chegou. Então ele foi uma pessoa antifrágil. Ele aprendeu com todos os erros, né? E se tornou uma pessoa melhor. Então é isso, é você aprender com o seu erro e você ser resiliente, mas você ser mais do que resiliente. Você aprender com os seus erros. Miriam, vamos falar, Miriam, ela foi uma pessoa resiliente, né? Ela foi escrava no Egito e tal, mas ela, quando são libertas, ela volta a dançar e cantar lá no deserto, depois que eles atravessam o Mar Vermelho. Mas ela continuou vivendo uma situação de falar mal do outro, até que ela fala mal de Moisés. E aí fica leprosa. Se Moisés não intercede por ela, o fim dela seria ficar fora do arraial até a sua morte. Né? Por quê? Porque não estava aprendendo com seus erros. Mas eu acredito que a partir daquele dia, né, que ela ficou leprosa, ela aprendeu e se tornou uma pessoa antifrágil. Eu creio nisso. Então, tudo isso é para nos ensinar que o nosso trabalho, a nossa vida emocional, ela tem que ser trabalhada. Deus, ele nos deu um temperamento, que eu preciso saber qual que é o meu temperamento, para eu saber o que eu posso melhorar, quais os meus defeitos e minhas qualidades, aonde eu preciso ser trabalhada. Então você precisa se conhecer. Segunda coisa, você precisa deixar o vinho novo, você precisa ser flexível, não inflexível. O inflexível, Deus manda o vinho novo e o vinho novo se perde, porque está ressecado, porque não aceita o tratamento de Deus. Então, quando nós aceitamos o tratamento de Deus, nós nos tornamos flexíveis. Nós nos entendemos as coisas, nos tornamos maduros espiritualmente. É o que eu falei, eu me identifico com o problema do outro. Né? Eu me identifico, eu procuro ajudá-lo. Não vou viver o problema do outro, mas eu vou estar pronta para ajudar, porque eu tenho que conseguir o quê? Uma maturidade espiritual. Então isso é o que nós precisamos, maturidade espiritual. Eu consigo, sim, quando o Espírito Santo ele trabalha em mim. Quando eu me deixo trabalhar pelo Espírito Santo, eu me torno flexível,
Eu me torno obediente à voz do Espírito Santo. Eu me torno uma pessoa que não julgo mais as pessoas porque você foi decepcionado na igreja, não volto na igreja tudo é igual, pastor tudo é igual. Ninguém, nossa Deus, igreja, nunca mais eu piso numa igreja porque aconteceu isso comigo. Não, aí você está sendo imaturo, né? Você está julgando, você está generalizando todas as coisas, e as coisas não são dessa maneira. Então Jesus mostrou para os discípulos, nem todo samaritano, né? Não é todo samaritano que não presta, não é todo romano que não presta, não é todo publicano que não presta. Olha, vocês vão ter que levar o evangelho para todas essas pessoas. Então vocês comecem a se identificar com o problema dessas pessoas. Então é isso aí, tá? Que Deus abençoe sua vida. Esse é o vídeo, que nós possamos fazer um autoexame. Eu sou madura espiritualmente? Eu sou resiliente? Eu passo pela prova, eu volto a ser o que eu era, mas eu aprendo com o meu erro. Eu saio de uma prova melhor do que eu entrei nela. Aí você lembra de José. José entrou de uma forma, mas saiu de outra. Então ele foi uma pessoa antifrágil. Então nós precisamos ser isso, antifrágil. Ter maturidade emocional, porque com a maturidade emocional, vem a maturidade espiritual. Me deixar ser trabalhada pelo Espírito Santo. Reter em mim o vinho novo. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida e até o próximo vídeo.